Boa noite a todos, a todas. É uma alegria, uma honra enorme para mim estar aqui hoje, tomando parte nesse momento de abertura dos trabalhos de hoje aqui, do nosso debate. E, antes de tudo, eu gostaria de dizer o nosso refrão, né? Fora Temer. Fora Temer! E eu vou ler um poema para vocês, e o que me guiou na escolha desse poema, para além do nosso tema de hoje, foi uma fala do Augusto Boal, nosso saudoso dramaturgo, né, do Teatro Comprimido, e que ele dizia que tudo é política, né? Qualquer coisa. Quando você olha para a Lua, você está fazendo política, né? A política é uma instância incontornável, né, da nossa vida, da vida, enfim. Nesse momento aqui, portanto, né, de parada para a gente refletir sobre o momento de crise atual, esse tempo que é um tempo sem contratempo, né, esse momento aqui da nossa conversa, né, desse encontro aqui, eu trouxe para a gente aqui um poema de uma poeta polonesa, a Wisława Szymborska, né, que se chama Filhos da Época, tá? Então, aí segue o poema. Filhos da Época. Somos filhos da época, e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm um passado político. Tua pele, um matiz político. Teus olhos, um aspecto político. O que você diz tem ressonância. O que silencia tem um eco. De um jeito ou de outro. Político. Até caminhando e cantando a canção, você dá passos políticos. Sobre um solo político. Versos apolíticos também são políticos. E no alto a lua ilumina com um brilho já pouco lunar. Ser ou não ser, eis a questão. Qual questão, me dirão? Uma questão política. Não precisa nem mesmo ser gente para ter significado político. Basta ser petróleo bruto, ração concentrada ou matéria reciclável. Ou mesa de conferência cuja forma se discutia por meses a fio. Deve-se arbitrar sobre a vida e a morte numa mesa redonda ou quadrada. Enquanto isso, matavam-se os homens, morriam os animais, ardiam as casas, ficavam ermos os campos, como em épocas passadas e menos políticas. Gente, é uma satisfação muito grande ver esse auditório cheio, um debate tão importante quanto esse que será travado aqui. Eu acabei de ouvir uma sugestão do professor Rodrigo Edenilson, que talvez valesse a pena a gente ir para o outro auditório, né, porque há a possibilidade de chegar mais alunos, mas eu acho que nós perderíamos muito tempo, já que temos 5 pessoas para fazer a intervenção. E daqui a pouco, quando a mesa for composta, eu vou sugerir que as pessoas que estão do fundo venham para cá, porque aqui na frente tem vários espaços aqui, tá? Então, em razão dessa questão mais objetiva, eu acho que talvez não valesse a pena a gente for, porque o nosso tempo é curto e a gente tem que aproveitar da melhor maneira. Então, dando início à nossa mesa redonda, eu vou chamar aqui para compor a mesa, em primeiro lugar, a professora Patrícia Santana. A professora Patrícia Santana ela fez o doutorado aqui, ela está no movimento que chama Escola das Plurais, tem debatido esse assunto exaustivamente com professores e professoras da Rede Municipal de Educação, trabalha na Escola Municipal Florestan Fernandes, é alguém que tem uma ligação estreita com a educação básica e para nós é uma honra tê-la aqui nessa noite.
A outra pessoa também que eu tenho muito orgulho de ter aceitado o convite de participar dessa mesa é o professor Rodrigo Ednilson. Todos nós conhecemos bem, né, o caráter militante, político do nosso amigo, que é professor aqui dessa universidade, está ligado às ações afirmativas, a esse debate em relação à questão da diversidade na escola. Esteve no MEC no ano passado, onde teve a oportunidade, inclusive, de fazer um parecer a respeito da questão da escola sem partido. Para compor a mesa também, eu também tenho o orgulho de chamar um professor da educação de jovens e adultos, da educação básica, o professor Ramute Pereira Marinho. O professor Ramute tem uma larga experiência na rede municipal de educação, participa do Fórum Mineiro, né, e foi recentemente hostilizado pelo grupo que atua na frente da escola sem partido, inclusive sendo falsamente injuriado como integrante do Hamas. Porque eu sei que você é um bolivariano, você tem partido, mas é outro. Bom, para também compor a mesa, também estou muito orgulhoso. Nós temos um aluno que, Alberto Francisco, ele é presidente do Grêmio, diretor de formação política, ele é do colégio Olegário Maciel. Aqui está presente o movimento estudantil. Nas ruas, nas praças, quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil. Muito bom ter essa juventude conosco. Eu fico muito orgulhoso de saber que nós não estamos sozinhos nessa frente, né, de luta pela educação pública, uma educação plural, laica. E para terminar a composição da mesa, né, chamo agora meu grande colega, professor Pablo Lima. Professor Pablo é professor aqui dessa faculdade, né, e o professor Pablo trabalha no setor de ensino de história, né? E para iniciar a nossa conversa, eu já passo a palavra de imediato para a professora Patrícia Santana. Ela vai ter em torno de 25 a 30 minutos. A gente tem que preservar um tempo para o debate, né? Mas gostaria de dizer para vocês que esse é o primeiro encontro de uma série que nós estamos planejando em fazer a partir do segundo semestre. E nós não vamos ficar na defensiva abordando apenas a escola sem partido. A partir de agosto, nós queremos articular com todos os departamentos da Faculdade de Educação um conjunto de ações, né, de procedimentos em favor dessa educação pública, plural, laica. E para isso a gente está pensando no segundo semestre oficinas, cursos, minicursos e palestras para tratar dos assuntos que estão sendo alvo de combate na escola sem partido. A questão da diversidade religiosa e laicidade, que é um assunto, a questão do ensino de história, que também está sob ataque, trabalhar também com as outras áreas, porque não existe educação neutra, nós aprendemos isso em Paulo Freire, né? Então, para iniciar, nós vamos, já passo a palavra para a professora Patrícia Santana. Ok. Enquanto estou carregando ali, então é um prazer estar aqui, né? Boa noite para todo mundo. E antes de fora Temer, fora o genocídio da juventude negra e dos povos indígenas, né? E essa para mim é uma luta prioritária. Como ele falou, minha trajetória é da educação básica. A
apesar de ter uma trajetória de pesquisa e uma trajetória de militância no movimento negro e uma militância para a educação das relações étnico-raciais. E essa fala que eu vou ter aqui hoje é desse lugar, né, de professora de educação básica, de militante do movimento negro, militante da questão racial na educação. É uma fala, vamos dizer assim, não tão aprofundada, né, como a gente estava comentando junto com os demais colegas, apesar da gente ter tido uma previsão há uns anos atrás de que a gente chegaria a esse ponto, né, principalmente em 2011, quando foi barrado o kit contra a homofobia nas escolas, né, pela presidenta Dilma, a gente já previa que essa onda conservadora nos alcançaria, e de fato ela nos alcançou com pernas muito curtas, né? De uma certa forma, governos, pessoas responsáveis pela política de educação têm um comprometimento com isso, ao ponto que nós chegamos, de não ter tido uma política mais incisiva na inclusão da diversidade nos nossos currículos, né? Principalmente no currículo da educação básica. Quando eu falo isso, eu falo da questão LGBT, mas também falo das questões étnico-raciais. Já a partir de 2008, aquelas prefeituras que já tinham incluído como política pública a distribuição dos seus kits de literatura afro-brasileira e africana começam a recuar. Algumas param com essa política e as que continuam, inclusive a de Belo Horizonte, ela começa a fazer restrições, principalmente quando a temática dos livros falava alguma coisa das religiões de matriz africana. Então começou a haver uma censura dos livros que traziam essas discussões nos kits de literatura. Belo Horizonte pode-se dizer, exemplar, né, a Prefeitura de Belo Horizonte, com relação à distribuição desses kits, né, desde 2004, mas de um determinado ponto, a partir principalmente de 2008, 2009, começa a haver, então, essa espécie de censura contra esses livros, né, e, de uma certa forma, a gente assistia tudo isso revoltado, indignado, tentando fazer frente, mas não conseguimos, né? Então, de uma certa forma, nós estamos vivendo um momento que um pouco estava sendo previsto, né? E eu não quero dizer que a gente dormiu no ponto, mas eu acho que a gente foi pouco incisivo nas nossas lutas, né? Apesar da gente ter lutado muito, e é um pouco disso que eu vou tentar falar aqui para vocês. Então, a provocação dessa roda de conversa é o que há por trás da Escola Sem Partido. Na verdade, eu fiz a opção, né, de trazer um pouco desse contexto, desse movimento, né, e eu não tenho dúvidas de poder falar aqui que é um movimento conservador, mais que conservador, acho que a gente pode chamá-lo até de que é um movimento fascista, né? E quando a gente vê que ele tenta incidir, inclusive, sobre a distribuição, elaboração dos livros didáticos, né? Não dá para a gente esquecer o que já aconteceu na nossa história com relação a essas questões de censura, de queima de livros, de proibição, de caça, né? O pensamento crítico, de caça aos comunistas, de caça a qualquer coisa que fizesse frente a um pensamento hegemônico, nem conservador. Então, para vocês terem uma ideia, hoje está em tramitação na Câmara dos Deputados esses projetos de lei, todos com essa ênfase na escola sem partido, escola livre, escola contra ideologia de gênero, né? Então, são projetos de leis que são apresentados por diversos deputados vinculados a mais diversos partidos políticos. De uma certa forma, a gente começou a despertar para a gravidade quando esses projetos de lei começam a dar entrada, né? Em âmbito nacional, municipal e estadual, mas também já em 2014, nas discussões do Plano Nacional de Educação, depois nas discussões dos planos municipais e estaduais, né? Belo Horizonte é uma cidade que teve um embate fortíssimo na discussão do Plano Nacional de Educação,
e com relação principalmente à questão de gênero, né? Então, para a gente perceber, são esses projetos em nível nacional, mas nós temos por volta de 16 projetos tramitando em municípios e estados, espalhados pelo Brasil. Em alguns lugares eles já foram aprovados, como é o caso de Nova Iguaçu e Alagoas. Então, algumas informações, assim, né, a maioria de vocês já deve saber um pouco disso, mas muita gente ainda não tem ideia de como que isso começa mais efetivamente. Esse movimento Escola Sem Partido, então, ele começa em 2004, pela direção e coordenação de um procurador de São Paulo, que é o Miguel Najib. Ele, inclusive, tem um site, tem página no Facebook, né? E o objetivo que ele coloca é combater a doutrinação ideológica nas escolas. E aí, por doutrinação ideológica, entende doutrinação política, uma visão mais crítica da história e, junto com isso, as questões da diversidade, as questões religiosas, etc. As ideias dele geralmente são disseminadas através dos sites, do Facebook, mas ele organiza seminários, através do Grêmio lá do Legado, dos meninos que fizeram uma pesquisa sobre isso. Recentemente ele esteve aqui no Belo Horizonte, né, num hotel, fazendo essa discussão. Ele organiza reuniões, mas o que ele tem feito mais efetivamente, esses projetos de lei são praticamente todos embasados no que ele escreve. Quer dizer, ele fez um texto padrão, e é esse texto padrão que orienta todos os projetos de lei de tramitação, né? E ele, junto com o projeto de lei, ele ainda coloca um subsídio para aquelas famílias que querem entrar na justiça contra as escolas, a se sentir prejudicada com relação a isso. Ele já tem tudo pronto no site, as pessoas só têm que colocar nome, etc., e entrar com ações dentro do Ministério Público, né? Então, como eu disse, a Escola Sem Partido dela toma força, toma corpo, principalmente a partir da presença desse movimento, que é um movimento, se constitui como um movimento, nas discussões dos planos nacionais de educação. Ramute vai poder falar disso, como que foi esse embate aqui semana passada, né, por conta da discussão do Plano Estadual de Educação aqui de Minas Gerais. Em cada localidade esse projeto vai receber um nome, né, mas prevalece o tal da Escola Sem Partido, contra a doutrinação na escola, escola livre, e a questão de contra a ideologia de gênero é um subproduto disso tudo, né? Porque é importante a gente falar que a Escola Sem Partido, ela tem essa questão da doutrinação ideológica e política muito forte, mas também está colada a discussão de ser contra o que eles chamam de ideologia de gênero, né? Que para as nossas pautas, né, é algo muito preocupante. Em Belo Horizonte, então, Belo Horizonte também tem um projeto de lei em tramitação, que é o 1911, de autoria de um vereador do PV, Sérgio Fernando Pinto Tavares, né? Hã? É um sobrenome de muita coisa. Isso eu já falei, né, de como que eles estão organizados, né? E eu trouxe, peguei esse projeto daqui de Belo Horizonte, mas se vocês pesquisarem os outros, estão tudo mais ou menos nesse formato, só para a gente ter uma ideia do que esses projetos trazem, né? Então, eles estão baseados em que princípios? A neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, o pluralismo de ideias no ambiente acadêmico, aí a gente questiona esse pluralismo, né, que está baseado no princípio do pluralismo de ideias no ambiente acadêmico, é justamente o contrário, a proposição. A liberdade de consciência e de crença, que também a gente acredita que está longe disso, porque são, na maioria, cristãos, né? Cristãos de várias vertentes, né? Evangélicos e católicos, principalmente, das vertentes mais ligadas ao fundamentalismo, né? Mas não só. Então, essa liberdade de consciência e de crença mais vale para os cristãos, né? Porque a gente vai ver que, por exemplo, eles questionam as religiões de matriz africana quando elas entram no currículo pela Lei 10.639, né? A liberdade de ensinar e aprender, que a gente também questiona que liberdade é essa de ensinar e aprender, e eles falam que o professor tem liberdade de ensinar, mas não tem liberdade de se posicionar, de colocar pontos de vista, né? Se ele tiver que colocar, ele não pode tomar parte de nenhum desses pontos de vista, mesmo que dados, pesquisas, etc., sejam a favor de um determinado ponto de vista que o professor vai colocar, né?
reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação de aprendizado, coloca o estudante numa condição de passividade, né, como receptáculo de conhecimento, como aquele que não tem autoria, que não tem produção, que não tem conhecimento, que não elabora sobre o que está sendo construído dentro da escola, com o que ele lê, com o que o professor fala, né? Então toma o estudante como uma pessoa que está ali, né, que pode ser manipulado o tempo todo. E a gente que é professor sabe que isso não existe, principalmente nos tempos atuais, né? Os nossos alunos são ativos, são propositores, discutem, se posicionam, questionam, inclusive colocam seus pontos de vista ligados à sua religião, ligados à sua perspectiva política, ligados às suas identidades. Então eles estão o tempo todo debatendo com a gente, né? Às vezes é a gente que perde nesse debate, né? E essa questão, que é verdade do professor no exercício das suas funções, práticas de doutrinação política, ideológica, bem como veiculação de conteúdos ou a realização de atividades de cunho religioso, moral, que possa estar em conflito com as convicções dos pais e responsáveis. E eles advogam que a educação moral, que eles vão falar, a educação sexual, as outras educações que eles acham que não tem que estar na escola, é de função da família e não da escola. É como se a escola tivesse a parte, né, desse mundo que a gente vive, desse mundo de conflito de todas as ordens, e que a escola não teria que se posicionar com relação a isso, que isso é tarefa da família oferecer. E a família, o tempo todo, também não é a família que a gente defende, né? São as diversas formas de família, mas é um modelo de família, aquele modelo de família único, né? Que a gente sabe qual que é. E aí, as questões, então, que a gente está falando da diversidade, elas vão entrar nesse parágrafo, né? Que o poder público não se miscuirá na orientação sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de empoderar ou direcionar o natural desenvolvimento da sua personalidade, em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, sendo verdade especialmente a aplicação dos postulados da ideologia de gênero. Aí é uma confusão geral, né? Com relação ao que a escola faz com relação à educação sexual, com relação ao que eles chamam de ideologia de gênero. Para quem discute questões de gênero, né, a gente sabe que não existe ideologia de gênero, existe uma teoria, existe conceitos que nos embasam, e esses conceitos estão longe, essa discussão dentro da escola está longe de determinar questões de gênero para os nossos estudantes, mas estão mais para combater os preconceitos, as discriminações que existem em torno disso do que qualquer outra coisa. Então, quando se discute questão de gênero na escola, a gente está discutindo a questão do preconceito, a questão da violência contra a mulher, a questão da violência contra a população LGBT, né? Os processos de submissão a que a mulher foi colocada ao longo da história. Essa discussão que está sendo colocada. Em momento nenhum, depois mais na frente a gente vai ver um pouco disso, uma cartilha que eles fizeram, essa coisa de direcionar, né? Ou formatar, ou determinar qual seria o gênero das pessoas. E aí, assim, a gente fica pensando assim, não, então é só uma lei que vai um pouco direcionar a atuação do professor na escola. É isso, mas também ela vai atingir as políticas e planos educacionais, então por isso que eles estão em peso dentro das votações dos planos de educação. As propostas curriculares, já começou essa discussão na base curricular, né, nacional, isso já está entrando lá. Nos livros didáticos, paralelo a esse movimento da escola, porque a gente tem um movimento com site, com blog, com defensores, detonando o processo de distribuição de livros didáticos, fazendo lista de livros didáticos e paradidáticos que trazem as discussões que eles consideram que são equivocadas. A questão da avaliação para o ingresso no ensino superior, então, por exemplo, aquela tema de redação do Enem que foi sobre a mulher, eles abominam isso, né? Então, eles não querem que essas discussões entrem dentro disso, nas avaliações, inclusive interferindo no concurso para ingresso na carreira docente e no curso de formação de professores, né? Eles se baseiam, porque como ele é advogado, ele um pouco blinda, né, de legislações, toda a sua proposta, todas as suas ideias, todos esses projetos. Ele, inclusive, dentro da página do Escola Sem Partido, ele fala assim, toma cuidado com o que tal vereador colocou lá, porque aquilo não vai passar, porque fere a Constituição. Então, eles têm um embasamento
ele tem um embasamento legal muito forte, mas se a gente for estudar com um pouco de mais profundidade, eu acho que esse é o convite que a gente faz também, né, que a gente possa debruçar um pouco mais sobre isso, a gente consegue um pouco derrubar esses argumentos legais, porque a gente é signatário de várias convenções internacionais, né, de várias leis, LDB, programas, projetos, etc., que um pouco detonam com tudo isso daí que ele fala que está no campo da legalidade. E aí um pouco para fazer essa reflexão, né, de como que essa discussão, ela é perniciosa, é perigosa, ela compromete as nossas pautas, ela compromete uma conquista pós-ditadura, né, que eu sou da época que não tinha sociologia nem filosofia no ensino médio, sou da época que existia educação moral e cívica SPB, né, no ensino fundamental e no ensino médio, em substituição a essas disciplinas. Eu fui professora de educação moral e cívica SPB, né, alguns professores de história que estão daquela época tiveram esse constrangimento, né, a gente fazia uma negociação que era dar tudo como conteúdo de história, mas tinha dezenas de diários de educação moral e cívica SPB para preencher, para provar que a gente inventava conteúdo para a gente provar que a gente dava aquilo, né? E quando a filosofia, a sociologia, ela volta para o currículo, a gente percebe, a gente sente o quanto que isso faz a diferença, o quanto que isso empodera nossos estudantes, o quanto que isso reforça a importância de você ter essas disciplinas, de você ter um olhar crítico sobre a realidade do país, né? E que a gente corre o risco um pouco de perder tudo isso, né? Então, essa questão da escola sem partido, de uma certa forma, ela vem na contramão do avanço dos nossos direitos, das nossas pautas pela diversidade. Não só dentro da escola, mas no campo social, né? Social e político do país, né? Ela coincide justamente com os avanços de políticas de ações afirmativas, ela coincide com os avanços de algumas políticas com a população LGBT, com as políticas que coíbam a violência contra a mulher, né? E ela vai justamente na contramão de todo esse movimento, né? A questão do que eles chamam de ideologia de gênero, a primeira que eles vão atacar, né? E aí é um material produzido lá pela PUC de Campinas, um pouco essa discussão. Essa questão da ideologia do medo, eles, de uma certa forma, eles propõem ou fazem alastrar uma cultura do medo, né? Porque o material que eles elaboram é um material simples, acessível para as famílias, para todo mundo ler com tranquilidade. Então eles desvirtuam tudo que seria colocado com relação ao que a gente discute de conceito de gênero, de relações de gênero, etc. E colocam numa linguagem tipo assim, ó, os filhos de vocês estão correndo perigo, né? Eles agora vão poder escolher se eles querem ser homem, ser mulher, e a escola que vai ensinar isso, né? Então eles desvirtuam tudo e colocam uma cultura do medo. Quando eu estou falando isso, gente, isso não está aqui no papel, não está lá no site, não, isso está vivo. A gente está numa escola que, ano retrasado, os nossos alunos chegou com material com isso, contra a ideologia de gênero, né? A pedido do pastor da igreja dele. Escolas de educação infantil têm sofrido porque elas não colocam plaquinhas para menino e menino no banheiro, por exemplo. Porque por várias justificativas, inclusive talvez essa, né? Tipo, você não tem que determinar isso ali. Escolas têm sido penalizadas por colocarem professores homens na educação infantil, né? Porque eles não podem trocar crianças, principalmente meninas, né? Fazer a troca, dar o banho, porque está aí colocado também uma série de coisas. Então, é como se fosse assim, uma doença está sendo disseminada, né? E as famílias têm que se precaver com relação a isso. A outra questão, para além da questão de gênero, e na questão de gênero eu estou dizendo que eles vão muito enfaticamente com relação à questão da discussão da homofobia nas escolas. Então, quando eles vão com a questão de gênero, tem a questão da mulher e etc., do feminismo, mas tem muito forte a questão do nosso posicionamento contra a homofobia, né? Essa coisa de que eles não aceitam, fazem essa discussão da questão LGBT dentro da escola. Isso também chega para dentro das escolas. Recentemente eu fui questionada por uma mãe, porque eu passei aquele filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que fala de um estudante negro, no final ele acaba ficando com o menino, e tem um beijo lá, rapidinho, entre os dois. Então eu fui questionada por uma mãe de uma menina que ela não queria que a filha dela assistisse aquilo, né?
que ela não era homofóbica, que ela tinha gays na família, mas que ela não queria que a filha dela passasse por essa discussão, né? Então, o argumento é sempre esse. Eles falam, nós não somos homofóbicos, não somos racistas, não somos contra a emancipação feminina, mas o discurso, né, ele está todo... né? Mas não queremos essa discussão na escola, mas não aceitamos isso. Minha filha não vai ver isso e por aí vai. A outra questão forte, né, é essa defesa da família cristã. Eu também acredito que existem várias formas de ser cristão, inclusive cristãos que podem ser de diversos campos, emancipatórios, etc. Mas essa família cristã que eles estão defendendo não é esse modelo de família convencional, né? Quanto ao ensino de história e cultura afro-brasileira, principalmente no que tange a questão das religiões de matriz africanas. Então isso é muito forte, já tem escolas espalhadas pelo Brasil que os próprios estudantes já começam a fazer movimentos que não quer aquilo por conta de sua vinculação religiosa, né? Não quer aquela discussão, sem falar em alguns professores também que não fazem essa discussão porque está ligada, né? Vai contra o seu campo religioso, né? Vem de uma Escola Municipal Florestan Fernandes, que é exemplo de implantação da Lei 10.639, já foi premiada várias vezes, nacionalmente inclusive. Nós vamos realizar, é uma escola que tem a discussão implantada no seu projeto, a discussão se dá ao longo do ano todo, não é só no 20 de novembro. Vamos para a 8ª Mostra de Cultura Africana e Afro-Brasileira. Desde o ano passado a gente colocou uma temática dentro dessa mostra, ano passado foi Quilombo, e esse ano a escola está usando como tema do direito à liberdade religiosa, com ênfase na luta contra a intolerância com as religiões de matriz africana e afro-brasileira. E a gente está tendo todo o cuidado de preparar, de fazer formação, o professor Eli é um dos nossos formadores, mas mesmo assim a gente sente que as coisas já estão tensionando. Grupos de pais já foram na escola, pais que são pastores, mas que estão numa vinculação muito forte com a religião, questionando já as questões do nosso projeto. Então, tem endereço, né? O partido da Escola Sem Partido, ele tem endereço, né? É o endereço contra todas essas pautas aí da diversidade. E isso, de uma certa forma, enfraquece aquelas escolas que vem fazendo essa discussão, que a gente sabe que está longe de ser implementado de fato no Brasil afora, né? Mas aquelas escolas que ousaram, estão ousando, de uma certa forma, essas pressões, esses movimentos, se a gente não consegue se unir e se fortalecer, a tendência é que haja recuo, né? A questão da escola sem homofobia, eu já falei muito sobre isso, mas quero dizer que enquanto em 2011 o kit Escola contra a Homofobia, ele é barrado pelo governo federal. Isso abriu espaço, né? Abriu espaço para que essas coisas continuassem, né? O kit não chegou, quer dizer que ele é publicado, ele está disponível, mas quando o governo deixa de colocar como uma política pública do governo federal para todas as escolas do país, de uma certa forma contribui, né, para isso. E aí, assim, nossas pautas, elas são importantes, né? São muito fortes e, recentemente, uma jornalista do Brasil de Fato fez uma matéria sobre essa escola sem partido e uma frente que a gente criou aqui em Belo Horizonte, que é a Frente Escolas Plurais, e ela perguntou por que a gente tem que ensinar a questão de gênero na escola, né? E por que é importante isso, né? E aí é justamente isso, para a gente questionar o que está estabelecido como norma, né? Para a gente fazer frente a essas imposições sexistas, homofóbicas, racistas, preconceituosas, né? É quando a gente vê o estupro coletivo, a violência contra a mulher, feminicídio, genocídio da juventude negra, a gente tem motivo de sobra para falar que é necessário trabalhar todas essas questões, né? Então, é por isso, né? E aí, qual que é o nosso embasamento? Né? O nosso embasamento é uma escola democrática, é uma escola que promove a justiça e a equidade, é uma escola que promove o respeito à diversidade. E aí tem pautas muito mais urgentes para a gente resolver e, de uma certa forma, eu vou dizer assim, a gente fica perdendo tempo com essa discussão, né? Porque, assim, quando a gente tem que mover mundos e fundos, de ontem para hoje são 5 encontros como esse no Rio, em São Paulo, no Paraná,
né? Está sendo feitas essas discussões dentro de universidades, tem grupos de professores universitários se debruçando sobre isso de maneira efetiva, e a gente está com uma pauta densa do campo da diversidade para ser discutida, ser colocada para frente, né? Não que a gente está recuando nas nossas discussões, claro que a gente está avançando, né? Continuamos avançando, mas aí a gente tem que parar para poder falar, né? E dando resposta para esse movimento. Então, ainda com todos os nossos avanços, persiste a desigualdade, capacidade, negros, brancos, homens e mulheres, heterossexuais e LGBT, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiências, crianças, jovens e adultos. Persistem as desigualdades se a gente casar a simultaneidade dessas discriminações, né? Então, uma criança negra, moradora do interior, vai ter muito mais dificuldade de ter acesso à educação infantil e ao ensino médio do que outras crianças brancas da cidade. População quilombola tem muito mais dificuldade de acesso ao ensino médio, ao ensino superior, qualquer outra população. O mesmo a população indígena, né? População LGBT não conclui seus estudos para discriminação. Elas abandonam, inclusive, não chegam a concluir o ensino fundamental, que dirá chegar às universidades, né? A desigualdade de acesso ainda permanece, principalmente na educação infantil, ensino médio e ensino superior. Carreira docente precisando de muito cuidado, né? Valorização, incentivo à carreira docente e financiamento, que a gente sabe como que está comprometido. Então, são pautas que a gente custou para colocar, né, na agenda de discussão política da educação. Né? A questão do financiamento, a gente está correndo sérios riscos, né, em todos os sentidos, e a gente tem que se debruçar sobre isso, né? Eu termino aqui, então, agradecendo, colocando algumas referências. Existe um movimento de professores contra a escola sem partido, congrega professores, sociedade civil, tem uma página no Facebook, lá tem muito material. Esse é um grupo de pessoas que tem se debruçado, não só em fazer discussão teórica, mas fazer a discussão do ponto de vista político, acompanhar as votações pelo Brasil. O outro é o Frente Escolas Plurais, que é um grupo criado por um grupo de pessoas aqui de Belo Horizonte, inclusive eu. Tem uma página no Facebook, mas é um grupo também que já vai para a sua 4ª reunião de discussão. A ideia não é só fazer frente aos projetos de lei, mas fortalecer a nossa discussão, né? Então, lá dentro dessa página no Facebook tem postagem de vídeos, de filmes, de textos, para nos empoderar e nos fortalecer, para que a gente não recua diante disso. E ainda tem um blog, tem muito mais coisa, claro, né? Mas tem um blog, Movimento Liberdade para Educar. E eu agradeço. Sempre é muito bom ouvir a professora Patrícia Santana, tanto pela sua clareza na sua exposição, quanto pela profundidade de seus argumentos. Eu tenho certeza que foi muito importante, esclarecedor essa fala, para a gente situar da urgência da gente enfrentar esse movimento.